Flamengo. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo mais uma vez. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, boa tarde. Um beijo para você. Abraços, Jean, Renato, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Flamengo que andava um pouquinho mais calmo, né? Geralmente do que é. E aí deu uma agitada aí nesse flagra do paparazzo rubro-negro, também do companheiro Bruno Castanha, que aí viram Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e também o Douglas Costa, ali num encontro na Zona Oeste, restaurante na Zona Oeste, Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, num encontro, e o registro, depois tem até o Marcos Braz saindo, aí foi perguntado sobre o encontro, estava com ele lá, não quis se aprofundar muito sobre isso, e o Marcos Braz calou-se. Tá difícil alcançar o Marcos Braz, não está muito para papo, está num modo avião, como a gente costuma dizer, não está querendo muito falar sobre qualquer outro tipo de assunto, a diretoria do Flamengo está mesmo nessa batida. Então é o que temos, e não é o que a gente imagina, que eles não foram ali para um carteado, eles não foram ali simplesmente para trocar um amigo oculto ou amigo secreto, como vocês dizem aí em São Paulo. Eles foram ali para debater algum futuro, né? Então fica mais para o Marcos Braz responder quando for possível, mas é um registro. O Flamengo, quando o Douglas Costa saiu do Grêmio, chegou até a sondar a situação do jogador, mas ele saiu diretamente lá para o futebol norte-americano. Tem mais um ano de contrato com o Los Angeles Galaxy, vai até o fim de 2023, então teria que negociar até a saída do Galaxy, se fosse o caso. Então o Flamengo buscando opções aí para dar ao técnico Vitor Pereira, que assume em janeiro. Tem opção ali de lado Cebolinha, tem o Marinho também, que joga ali, também canhoto, joga muito pela direita. Vamos observar, acompanhar talvez uma novela, é o que a gente vai saber aí, talvez depois do Natal mais. É a representação segunda-feira, dia 26. Boa, Pedro. Vou fazer o seguinte, já você volta aqui conosco no Sport Center para já falar de uma negociação que já está mais avançada aí no Flamengo. A gente volta a conversar. Antes, vou passar com vocês aqui essa história do Douglas Costa, e nós temos números nele, que está jogando na Liga Americana neste momento, né? No Los Angeles Galaxy. São 29 jogos, 18 como titular, 73% de presença em campo, 4 gols, 0,14 gols por jogo, 3 assistências, 220,7 minutos para participação em gols. Douglas Costa, Renato, você lembrou bem no início do nosso programa, uma passagem bem abaixo pelo Grêmio, foi para o futebol americano e agora podendo voltar para cá. Bom, acho que essa tela, se tem um caso, um jogador que era necessário a gente abrir com essa tela, é o caso do Douglas Costa. Porque a grande dúvida em cima do Douglas Costa sempre foi físico-clínico. Porque ele tá jogando. E a tela anima, porque ele tá jogando. Bom, menos um problema. No Grêmio ele não conseguiu jogar. Inclusive, na reta final ali de Brasileiro, quando ele começa a pegar um pouco mais de ritmo, ele faz bons jogos, inclusive. E eu acho que a dúvida é sempre essa. O Douglas Costa é um jogador que, se ele tivesse condições físicas e clínicas ideais, ele não estaria na MLS, ele não teria vindo pro Grêmio. Ele estaria em alto nível na Europa. Nesse momento, não sei se alto nível, mas pelo menos num bloco médio ali de clubes, porque é um jogador com uma capacidade gigante. E o que eu falei pro Grêmio lá atrás, eu falo a mesma coisa pro Flamengo. É um jogador que tecnicamente a gente conhece, a gente sabe que tem qualidade, que é um cara que pode decidir jogos, mas é uma interrogação pelas questões físicas e médicas. Ele saudável, ele bem, continuo dizendo. Acho que é um cara que pode chegar aqui e jogar muito. Agora, a boa notícia aí a gente olha ali pra tela, ele tem número, ele tem minutos na temporada. Algo que ele não conseguiu fazer no Grêmio. A tela acho que são números de 2022 inteiro, isso, né? Isso. Assim, 19 jogos como titular também não é tanto assim, né? Você tem uma boa participação dele ali em número de jogos, são o quê? 38, não sei se a gente conseguia ter... 28 jogos no total, 19 como titular. Não é tanta coisa assim. Eu penso exatamente como o Renato. Eu acho que é um jogador, do ponto de vista técnico, indiscutível. A qualidade dele é qualidade do mais alto nível do futebol mundial, sobretudo quando ele estava no auge. Mas a dúvida sempre foi
a questão física, né? Quanto ele consegue jogar, se ele consegue jogar de maneira consistente, seguida, se ele vai estar à disposição nos grandes momentos. Então eu acho, sinceramente, apesar dos números, que como disse o Renato, acho que são números que na comparação com o que a gente viu no Grêmio até são positivos, mas de maneira geral, olhando para uma temporada no futebol brasileiro, que você pode chegar a jogar 70, 80 jogos, fazer 19 jogos como titular, também não é tanto assim, eu fico na dúvida. E eu fico na dúvida porque a gente está falando do Flamengo. A gente está falando de um clube que tem como reservas para os lados de campo, são jogadores reservas do Flamengo, o Cebolinha e o Marinho. Quer dizer, são jogadores de qualidade indiscutível. E o Bruno Henrique, se a gente quiser. Porque a gente não sabe se o Bruno Henrique vai voltar para o time titular do Flamengo. Provavelmente não. O time titular, em princípio, vai ser aquele time que terminou a temporada passada. Então, você já tem 3 jogadores de lado de campo com grande qualidade, alguns ainda não mostraram no Flamengo o que poderiam mostrar, mas me confesso surpreso com o Flamengo procurando o Douglas Costa. Fosse um outro clube, com menos alternativas, com menos possibilidades, eu até acharia comum, né? Pelo nome, pela importância que esse cara tem e teve, pela qualidade técnica que ele tem. Mas por causa do Flamengo, sinceramente, eu fico surpreso com essa escolha. E ainda há essa questão que vocês estão trazendo, dele estar bem fisicamente ou não, do que apresentou anteriormente aqui. É um jogador de mais de 30 anos já. Valeria tudo isso? Já lembra bem as opções que o Flamengo já tem para compor elenco? Porque a gente imagina que ele venha para compor elenco. Aí a questão é de quanto né? A gente não tem acesso a valor. Que ele ganha pouco, ele não ganha. Quem ganha pouco é nós, ele não. Ele não ganha pouco, não. Então, eu acho que aí também o Flamengo se colocou nessa situação de poder ter. O Flamengo se organizou. Eu tô com o Jean, eu acho que ele ainda falou alguns nomes, ainda tem os meninos da base. Nem pus os da base, porque acho que esses estão na frente, esses que eu então, citei. Que pra mim é importante, você dar espaço e desenvolver esses jogadores. É o famoso, não precisa. Mas se cair no meu colo... E assim, até os números de jogos, eu falo que é bom olhando pro histórico do Douglas Costa, né? Pelo que ele fez na Juventus mesmo, ele não conseguia parar em pé. Não jogava 3 jogos seguidos. Não conseguia jogar. Então, eu acho que aí tudo depende. Quanto tempo vão dar de contrato para ele? Quanto que é o salário? De graça não tem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender no futebol é que o cara tá chegando de graça. Não chega de graça. Vem uma luvinha desse tamanhão, comissãozinha, salário, quantos anos de contrato. Acho que tudo isso tem que ser estudado. Quando a gente tiver acesso, se a gente tiver acesso a números, a tempo de contrato, tudo isso, a gente pode até ter uma outra opinião. Mas, por enquanto, acho que ainda depende. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, se realmente vai fazer. Mais adiante a gente fala mais de Flamengo e dessa movimentação de